Naquela noite fria de janeiro de 1983, enquanto o Brasil dormia em silêncio, um dos maiores gênios do futebol mundial dava seu último suspiro em um quarto simples, no Rio de Janeiro. Não havia multidões, não havia aplausos, apenas um silêncio pesado, quase impossível de acreditar para alguém que, anos antes, havia feito um país inteiro sorrir. Antes de continuar, deixa um like no vídeo e escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo. O nome dele era Manoel Francisco dos Santos, mas o mundo jamais o conheceria por esse nome. Para milhões de brasileiros e para amantes do futebol em todos os cantos do planeta, ele era simplesmente Garrincha, o homem das pernas tortas, o anjo das pernas tortas. O jogador que driblava como se desafiasse as leis da física e que fazia os estádios explodirem de alegria. Mas, por trás da magia, da irreverência e dos dribles impossíveis, existia uma história muito mais complexa. Uma história marcada por pobreza, dor, excessos e decisões que, aos poucos, começariam a cobrar um preço alto demais. E existe um detalhe perturbador que muita gente esquece quando fala de Garrincha. Na verdade, desde o dia em que ele nasceu, os médicos acreditavam que ele nunca conseguiria jogar futebol. Suas pernas eram tortas de forma incomum. Um joelho virava para dentro, o outro para fora. A perna direita era 6 centímetros mais curta que a esquerda, e a coluna apresentava uma leve deformação. Para qualquer médico, aquilo parecia uma sentença. Mas ninguém poderia imaginar que aquela mesma imperfeição física se transformaria na maior arma de um dos jogadores mais imprevisíveis da história. E talvez, naquele momento, já estivesse sendo escrita uma das trajetórias mais brilhantes e também mais trágicas do futebol brasileiro. Porque o menino que um dia faria o mundo inteiro se apaixonar por seu talento também carregava dentro de si uma fragilidade silenciosa. Uma fragilidade que, anos depois, acabaria cobrando seu preço. Mas, para entender como tudo chegou àquela madrugada silenciosa de 1983, precisamos voltar no tempo. Muito antes da fama, muito antes da Copa do Mundo, muito antes do nome Garrincha ecoar pelos estádios. Precisamos voltar para uma pequena cidade chamada Pau Grande, no interior do estado do Rio de Janeiro. Ali, no dia 28 de outubro de 1933, nascia Manoel Francisco dos Santos. Pau Grande era praticamente uma vila operária, um lugar simples, com ruas de terra, casas modestas e uma rotina marcada pelo trabalho na fábrica têxtil da região. A vida ali era dura, e para a família de Manoel, ainda mais. Seu pai, Amaro, era operário, mas também era conhecido por outro motivo. Ele bebia. Muito. O álcool fazia parte da rotina da família desde muito cedo, algo que, sem que ninguém percebesse, acabaria se repetindo na vida do próprio Garrincha. Desde pequeno, Manoel era diferente das outras crianças. Enquanto muitos meninos corriam pelo campo com facilidade, ele parecia desajeitado. Suas pernas tortas chamavam atenção. Alguns achavam curioso, outros riam. Mas bastava uma bola aparecer para algo extraordinário acontecer. Porque, quando Garrincha começava a jogar, tudo mudava. O menino desajeitado desaparecia. E surgia um jogador impossível de marcar. Seus dribles eram instintivos, imprevisíveis, quase infantis. Ele não jogava pensando em táticas, não jogava pensando em estratégia. Ele simplesmente jogava para se divertir. E talvez tenha sido exatamente isso que fez dele algo tão raro. Garrincha jogava futebol como uma criança brincando na rua, sem medo, sem cálculo, sem limites. Logo, todos em Pau Grande já sabiam quem era aquele garoto estranho que parecia humilhar qualquer um que tentasse tirar a bola dele. E foi ali que surgiu seu apelido: Garrincha. O nome vinha de um pequeno pássaro comum no interior do Brasil. Um passarinho inquieto, ágil, difícil de capturar. O apelido combinava perfeitamente, porque quando Garrincha pegava a bola, ninguém conseguia pegá-lo. Mas havia um detalhe curioso.
Apesar de todo aquele talento, Garrincha não tinha nenhum interesse real em se tornar jogador profissional. Ele não sonhava com estádios, não sonhava com fama, não sonhava com dinheiro. Na verdade, ele parecia completamente indiferente a essas coisas. Seu maior prazer era jogar com os amigos, nos campos improvisados de Pau Grande, e depois beber com eles. Porque o álcool, assim como havia sido na vida de seu pai, também começava a se tornar parte da rotina de Garrincha, ainda muito jovem. Mas naquele momento, ninguém se preocupava com isso, porque o que chamava a atenção mesmo era outra coisa: seu talento. E esse talento não ficaria escondido por muito tempo. Na fábrica têxtil, onde muitos moradores da vila trabalhavam, existia um time amador. Era comum que os operários se reunissem nos finais de semana para jogar. Foi ali que Garrincha começou a chamar ainda mais atenção. Os adversários simplesmente não conseguiam pará-lo. E aos poucos, histórias começaram a circular. Histórias sobre um rapaz de pernas tortas que driblava qualquer defensor como se estivesse brincando. E então, em 1953, algo aconteceu. Algo que mudaria a história do futebol brasileiro. Um olheiro do Botafogo ouviu falar daquele jogador estranho de Pau Grande e decidiu vê-lo jogar. O nome do olheiro era Gentil Cardoso. Ele não sabia exatamente o que esperar. Talvez encontrasse apenas mais um jogador habilidoso do interior. Mas, quando Garrincha entrou em campo naquele teste, algo extraordinário aconteceu. O primeiro marcador que tentava pará-lo era um defensor experiente chamado Nilton Santos. E não era qualquer defensor. Nilton Santos era simplesmente um dos maiores laterais da história do futebol brasileiro. Um jogador respeitado, experiente, difícil de ser driblado. Mas naquele treino, Garrincha fez algo que ninguém esperava. Ele driblou Nilton Santos. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Sempre da mesma maneira. Indo para a direita, voltando e passando novamente. Era como se estivesse brincando. Nilton Santos ficou impressionado, mas também preocupado, porque naquele momento ele percebeu algo. Se aquele garoto estivesse no time adversário, seria impossível pará-lo. Depois do treino, Nilton Santos se aproximou dos dirigentes do Botafogo e disse algo que entraria para a história: contratem esse rapaz imediatamente, antes que outro time faça isso. E assim, quase por acaso, Garrincha se tornava jogador do Botafogo. Naquele momento, ninguém poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. Porque o futebol brasileiro estava prestes a ganhar um de seus maiores artistas. Mas também estava começando a escrever uma história cheia de contrastes, de alegria, de glória e de uma tristeza que ainda estava longe de aparecer. Nos primeiros treinos no Botafogo, Garrincha parecia completamente deslocado. Ele era tímido, quieto e parecia não entender muito bem o ambiente profissional. Treinadores falavam sobre posicionamento, sobre disciplina tática, sobre movimentação sem bola. Mas Garrincha parecia viver em outro mundo. Quando recebia a bola, tudo desaparecia e surgia a magia, dribles, arrancadas, jogadas que arrancavam risadas até dos próprios companheiros. O técnico tentou ensiná-lo a cruzar rápido, a tocar de primeira, a evitar dribles desnecessários. Mas Garrincha parecia incapaz de mudar seu estilo. Ele simplesmente driblava porque queria driblar. E talvez tenha sido exatamente isso que fez dele algo tão especial. Seu futebol era puro, imprevisível, quase rebelde. E os torcedores começaram a perceber isso rapidamente. Nos jogos do Botafogo, algo curioso começou a acontecer. Quando Garrincha pegava a bola, a torcida se levantava. Não sabiam exatamente o que ia acontecer, mas sabiam que seria algo divertido. E na maioria das vezes, era dribles humilhantes, defensores perdidos, jogadas que pareciam impossíveis. Logo, o nome Garrincha começava a ecoar cada vez mais forte no futebol brasileiro. Mas enquanto a carreira dele começava a subir rapidamente, fora dos gramados,
outra história começava a se desenhar. Uma história que poucos prestavam atenção. Garrincha não gostava de disciplina, não gostava de regras, e muito menos de controle. Ele bebia com frequência, faltava a treinos, saía à noite e parecia viver sem qualquer preocupação com o futuro. Para muitos, aquilo parecia apenas parte de sua personalidade. Mas, para outros, era um sinal de alerta. Porque o talento de Garrincha era gigantesco, mas sua fragilidade fora de campo também começava a aparecer. E isso levantava uma pergunta inquietante. Seria possível que o mesmo homem que encantava multidões dentro de campo estivesse ao mesmo tempo caminhando lentamente em direção à própria destruição? Naquele momento, ninguém queria pensar nisso, porque o que vinha pela frente seria algo ainda maior. Algo que transformaria Garrincha em uma lenda, a Copa do Mundo. E nela, o mundo inteiro finalmente descobriria quem era o homem das pernas tortas. Mas também começaria a surgir um contraste perturbador. Porque enquanto Garrincha se tornava um herói nacional, sua vida pessoal começava a se tornar cada vez mais caótica. E havia um detalhe que poucos imaginavam. Um detalhe que, anos depois, ajudaria a explicar por que a vida de Garrincha terminaria de forma tão triste. Mas essa parte da história ainda estava por vir. O ano era 1958. O Brasil ainda carregava uma ferida aberta no futebol. O trauma do Maracanazo de 1950 ainda assombrava o país. Perder uma Copa do Mundo dentro de casa havia deixado marcas profundas. E agora, 8 anos depois, a seleção brasileira viajava para a Suécia, tentando finalmente conquistar o título que escapara de forma tão cruel. Entre os convocados estavam 2 jovens que ainda não eram titulares. Um deles tinha apenas 17 anos. Chamava-se Pelé. O outro era o homem das pernas tortas, Garrincha. Nos primeiros jogos da Copa, o técnico da seleção ainda hesitava em escalar os dois. Havia medo de apostar em jogadores tão jovens. Mas algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria não apenas aquela Copa do Mundo, mas a história do futebol para sempre. No terceiro jogo da fase de grupos, contra a União Soviética, o técnico finalmente tomou uma decisão. Pelé e Garrincha entrariam em campo como titulares. E o que aconteceu nos primeiros minutos daquele jogo ainda hoje é lembrado como um dos momentos mais mágicos da história das Copas. Logo no primeiro ataque, Garrincha recebeu a bola na ponta direita. O defensor soviético tentou antecipar o movimento, mas Garrincha fez o que sempre fazia. Driblou, passou, voltou, driblou novamente. O estádio inteiro ficou em silêncio por alguns segundos. Era como se ninguém entendesse exatamente o que estava acontecendo. A bola bateu na trave. Voltou, Pelé cabeceou. Outro chute, outra trave. Tudo isso em menos de 1 minuto. A defesa soviética estava completamente perdida. E naquele momento, o mundo começava a testemunhar algo único. A combinação entre Pelé e Garrincha. 2 talentos completamente diferentes, mas que juntos pareciam impossíveis de parar. O Brasil venceu aquele jogo e, a partir dali, a seleção começou a avançar na Copa com uma confiança cada vez maior. Garrincha se tornava um espetáculo à parte. Seus dribles desconcertantes faziam os adversários parecerem amadores. E a cada partida, o mundo se perguntava a mesma coisa. Como alguém com as pernas tão deformadas podia se mover daquela maneira? Mas, talvez, fosse exatamente por causa delas. Seus movimentos eram imprevisíveis. Os defensores simplesmente não conseguiam antecipar suas mudanças de direção. Era como tentar capturar um pássaro inquieto, um pássaro chamado Garrincha. Na final contra a Suécia, o Brasil venceu por 5-2. Pelé brilhou. Mas Garrincha foi uma peça fundamental. E naquele momento, o Brasil conquistava sua primeira Copa do Mundo. O país inteiro explodiu em alegria. E Garrincha voltava para casa como um herói nacional. Mas havia algo curioso sobre ele.
Enquanto muitos jogadores começavam a aproveitar a fama, Garrincha parecia continuar exatamente o mesmo. Simples, ingênuo, quase infantil. Ele não entendia contratos, não entendia dinheiro, não entendia negócios. E isso, infelizmente, faria dele um alvo fácil para pessoas que se aproveitariam de sua ingenuidade. Nos anos seguintes, Garrincha se tornaria o maior ídolo da história do Botafogo. Os estádios lotavam apenas para vê-lo jogar. As pessoas queriam testemunhar seus dribles, queriam rir, queriam se encantar. Porque assistir Garrincha jogar era como assistir arte em movimento. Mas enquanto sua carreira brilhava intensamente, fora dos gramados, sua vida começava a se tornar cada vez mais complicada. O álcool, que já fazia parte de sua vida desde a juventude, começava a aparecer com mais frequência. No início, parecia apenas algo social. Algumas bebidas após os jogos, encontros com amigos. Mas, aos poucos, aquilo se tornaria algo muito mais sério. E ainda havia outra parte de sua vida, que começava a gerar polêmicas. Seus relacionamentos. Garrincha tinha uma vida amorosa extremamente tumultuada. Ele teve vários relacionamentos, muitos filhos, alguns reconhecidos, outros nem tanto. Sua vida pessoal se tornava cada vez mais caótica. E enquanto isso, o futebol continuava exigindo cada vez mais de seu corpo. Suas pernas, que já eram naturalmente deformadas, começavam a sofrer com lesões. Mas Garrincha raramente reclamava. Ele simplesmente continuava jogando, continuava driblando, continuava encantando. E então chegou 1962, a Copa do Mundo no Chile. E dessa vez, algo inesperado aconteceria. Pelé, a maior estrela da equipe, se lesionou logo no início do torneio. De repente, o Brasil precisava de um novo líder em campo. E foi então que Garrincha assumiu esse papel. O homem que muitos consideravam indisciplinado. O homem que parecia viver sem preocupações, agora carregava o peso de uma nação inteira. E o que aconteceu naquela Copa entraria para a história. Nas quartas de final contra a Inglaterra, Garrincha marcou 2 gols. 2 gols inesquecíveis. Na semifinal contra o Chile, ele marcou novamente e também destruiu a defesa adversária com dribles humilhantes. Era como se estivesse possuído por uma energia especial. A torcida chilena, que deveria apoiar sua própria seleção, começou a aplaudi-lo. Algo raríssimo no futebol, porque naquele momento, Garrincha não era apenas um jogador. Ele era um espetáculo, um fenômeno. E na final contra a Tchecoslováquia, o Brasil conquistou sua segunda Copa do Mundo, sem Pelé. Mas com Garrincha jogando talvez o melhor futebol de sua vida. Ele foi eleito o melhor jogador do torneio, um reconhecimento mundial. O homem das pernas tortas agora era oficialmente um dos maiores jogadores da história. Mas, como tantas vezes acontece com histórias brilhantes, o auge também marca o início da queda. Depois de 1962, algo começou a mudar. As lesões começaram a aparecer com mais frequência. As dores nos joelhos aumentavam. Os médicos alertavam. Mas Garrincha ignorava. Ele continuava jogando, continuava bebendo, continuava vivendo sem pensar no amanhã. E havia também uma pressão crescente fora de campo. A imprensa, os escândalos, os relacionamentos. Especialmente quando começou seu romance com a cantora Elza Soares. O relacionamento entre os dois gerou enorme polêmica na época. Ambos eram casados. A sociedade brasileira conservadora reagiu com críticas duras. Mas os dois ignoraram tudo. Eles se apaixonaram profundamente, casaram-se. E durante algum tempo, pareciam felizes. Mas havia algo que ninguém conseguia controlar: o alcoolismo de Garrincha. E com o passar dos anos, aquilo começaria a destruir lentamente sua carreira. Seus reflexos já não eram os mesmos. Sua velocidade diminuía. Os dribles ainda existiam, mas já não tinham o mesmo brilho. Mesmo assim, os torcedores continuavam indo aos estádios, porque ver Garrincha jogar, mesmo em declínio, ainda era algo especial. Mas o futebol é cruel.
Ele não espera. E quando um jogador começa a perder sua magia, o mundo rapidamente segue em frente. Nos anos seguintes, Garrincha passou por vários clubes: Corinthians, Flamengo, Olaria, times menores, cada vez mais distante do auge que viveu no Botafogo e na seleção. O dinheiro, que deveria ter garantido um futuro confortável, desaparecia rapidamente. Má administração, negócios ruins, pessoas que se aproveitaram de sua ingenuidade. E, claro, o álcool, cada vez mais presente, cada vez mais destrutivo. Nos anos 70, Garrincha já não era mais o ídolo dos estádios. Ele era uma figura triste, um homem que carregava no corpo e na alma as marcas de uma vida intensa. Algumas pessoas ainda o reconheciam nas ruas, pediam fotos, autógrafos, mas muitos também viam algo doloroso. O gênio que havia encantado o mundo, agora parecia perdido. E isso levanta uma pergunta inevitável. Como um homem que deu tanta alegria ao Brasil, acabou vivendo seus últimos anos em meio à solidão e ao esquecimento? Porque a verdade é que, enquanto o país celebrava novos ídolos, Garrincha enfrentava uma batalha silenciosa contra o álcool, contra a depressão, contra as consequências de anos de excessos. Ele foi internado várias vezes em clínicas de reabilitação. Tentou parar de beber, tentou recomeçar, mas sempre acabava voltando ao mesmo ciclo. E então, chegamos àquela madrugada, 20 de janeiro de 1983, no Rio de Janeiro. Garrincha estava com apenas 49 anos. Seu corpo, já extremamente debilitado, não conseguiu resistir. A causa oficial da morte foi cirrose hepática, uma consequência direta de anos de alcoolismo. Mas talvez a verdadeira causa tenha sido algo mais profundo. Uma mistura de abandono, fragilidade e uma vida que queimou intensamente, rápido demais. Quando a notícia se espalhou, o Brasil ficou em choque. Milhares de pessoas foram ao velório. Torcedores choravam. Lembravam dos dribles, das copas, dos momentos de alegria que ele havia proporcionado. Porque, apesar de tudo, apesar dos erros, apesar da queda, Garrincha havia dado ao Brasil algo raro: felicidade. Em um país cheio de dificuldades, ele havia feito milhões de pessoas sorrirem. E talvez seja por isso que seu legado permanece tão forte. Porque Garrincha não foi apenas um jogador. Ele foi um símbolo. O símbolo da alegria no futebol, da improvisação, da arte, do improviso brasileiro. E até hoje, quando alguém fala de dribles impossíveis, de jogadores imprevisíveis, de futebol jogado com alma, um nome sempre aparece: Garrincha, o anjo das pernas tortas, o homem que fez o mundo rir com a bola nos pés, mas que, fora dos gramados, travou uma batalha que infelizmente não conseguiu vencer. E talvez a pergunta que permanece até hoje seja esta: será que o futebol mundial voltará a ver um talento tão puro, tão caótico e tão humano quanto Garrincha? Porque jogadores extraordinários sempre surgem. Craques aparecem a cada geração. Mas gênios como Garrincha, aqueles que parecem ter nascido apenas para encantar, esses aparecem muito raramente. E quando desaparecem, deixam um vazio que talvez nunca seja preenchido.